E no vídeo de hoje eu vou falar porque eu acredito que o Massacre da Serra Elétrica não foi feito para se tornar uma franquia. E está chegando na Netflix o 10º filme da franquia O Massacre da Serra Elétrica. Inclusive, quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que o filme já tenha saído. Provavelmente o filme já saiu. Então deixa aqui embaixo o que você achou desse novo filme da franquia. Franquia barra saga, depende de como você quer chamar. Eu acredito que o Massacre da Serra Elétrica é um filme que não funciona como franquia. Porque quando lançou o primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica, lá no começo dos anos 70, os filmes de slasher ainda não eram populares e o diretor, o criador, ele pensou no filme não como uma franquia, ele pensou para poder passar uma mensagem muito poderosa que ele levava na vida inteira dele. Porque ele era um cara vegano e ele era um cara que não acreditava, ele não gostava, não via como uma forma boa a forma que os animais eram tratados em matadouro, isso é óbvio. E através disso, ele queria passar essa mensagem. E ele achou que a melhor forma das pessoas que estão assistindo entender a mensagem que ele queria passar seriam através de um filme de terror. E através disso, ele criou o primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica, onde são adolescentes que são jogados no meio do Texas, uma família de canibais pegam eles e acabam matando eles. Mas o que acontece durante esse filme? Ele mostra todo um processo de como funcionaria mais ou menos um matadouro para as pessoas que estão vendo sentir a dor que os animais sentiriam. É uma ideia muito boa, o primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica é excelente, mas ele é um filme que não foi feito para ter uma franquia. Ele foi um filme que foi feito para ter uma mensagem com um final que até deixa aberto, você pode até fazer uma continuação, mas essa não era a ideia do criador. Depois, ainda nos anos 70, lá para metade pro fim, lá para mais ou menos 78, lançou o filme Halloween. E Halloween é considerado o pai dos filmes de slasher, porque ele trouxe todos os elementos que são conhecidos até hoje do gênero. Por exemplo, a Final Girl, a forma como os adolescentes agem, a forma como eles fazem para poder morrer, a trilha sonora que aparece muito presente durante todo o filme, o cara que persegue as vítimas fala muito pouco, usa uma máscara, anda devagar e alcança eles. Tudo isso acabou sendo elementos que acabou entrando nesse tipo de filme e que foi criado através do Halloween e que se popularizou depois com filmes como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, entre muitos outros. Mas qual é a grande diferença, como eu falei, de Halloween para o Massacre da Serra Elétrica? O Halloween, assim como Sexta-feira 13, Halloween e A Hora do Pesadelo, foram filmes que foram feitos para se tornarem franquias. Se você analisa como os filmes foram feitos e principalmente como eles terminam, eles já terminam tentando fazer um gancho para um próximo filme. E através disso, você já percebe que essa era a ideia do estúdio, criar novos filmes, criar algo ali. E o filme Halloween deu certo, e Sexta-feira 13, que veio logo depois dele, veio muito mais sucesso ainda, quebrando barreiras de bilheteria. E é óbvio que com filmes fazendo tanto dinheiro e custando tão pouco para o estúdio, eles iriam fazer mais filmes. E foi isso que aconteceu. O grande lance é, o Hollywood trabalha na coisa que eu chamo de movimento, que eu e muita gente chama de movimento de manada. Se uma coisa dá certo, eles vão querer ir atrás e fazer de qualquer jeito, mesmo que não tenha como fazer aquilo. Eles não tenham recursos ou personagens para fazer aquilo. Então você vê isso em várias vezes em Hollywood. Se filme de mistério faz sucesso, saem vários filmes de mistério. Super-herói, saem vários filmes de super-herói, mesmo o estúdio não tendo esse tipo de filme. E saem vários filmes ruins. E foi isso que aconteceu com o terror. Tentaram fazer vários filmes de slasher durante todos os anos 80, 90. E, obviamente, o Massacre da Serra Elétrica não foi diferente. Eles viram essa oportunidade de se fazer dinheiro com o slasher e trouxeram ele. O grande lance é, o Massacre da Serra Elétrica é um filme que é muito limitado em questão de espaço, atmosfera, lugar, para você fazer sequências. Quando eles criaram, por exemplo, Sexta-feira 13, tem um motivo para o filme ser um acampamento. É porque aquele acampamento pode ser qualquer acampamento do mundo, ele relembra qualquer acampamento do mundo, e nos Estados Unidos existe muita coisa das crianças nas férias irem para acampamentos. Quando eles criaram A Hora do Pesadelo, existe um motivo para o filme se passar na rua Elm. É porque nos Estados Unidos existem muitas ruas Elm. Dessa forma, quem está assistindo o filme lá nos Estados Unidos, né, consegue ver aquilo e imaginar em qualquer lugar do mundo. Dessa forma, você deixa ganchos muito bons para se fazer sequências. O Massacre da Serra Elétrica nunca foi isso. Ele foi um filme que ele se passa no Texas, num lugar muito específico. O personagem, Leatherface, ele não é ativo na história. Tanto que ele precisa que os personagens da história vão até ele. Ele nunca vai até os caras. Dessa forma, é um filme muito limitador para tudo. Para fazer com que um personagem se mova, criar novas histórias e trazer algo diferente.
Tanto que pra mim, dos 9 filmes, um é praticamente uma repetição do outro que nunca dá certo. E eu vou provar isso agora, e através falando de cada um dos 9 filmes que saiu, eu vou te mostrar como essa franquia depois de tudo que eu falei ainda por cima, não funcionou e não funciona para ter sequências. Depois que saiu o primeiro Massacre da Serra Elétrica, eles lançaram o Massacre da Serra Elétrica 2, que era uma continuação do primeiro filme, mas é aquele negócio. Ele foi feito nesse embalo dos anos 80, onde os filmes de slasher estavam fazendo muito sucesso e tentaram fazer um gancho, tentaram fazer com que as histórias se conectassem, mas o filme não deu certo, porque ele sai um pouco daquele lugar que ele está presente, o filme não funciona, os personagens não funcionam, parece que é um filme que estava feito exatamente por causa disso, porque os slashers estavam fazendo sucesso e eles queriam tentar ganhar dinheiro em cima dessa franquia. Quando lançou o Massacre da Serra Elétrica 3, eles já largaram a mão. Era um filme que só era feito para ganhar dinheiro e, obviamente, ele foi um filme que não deu certo, por causa que era só pra ganhar dinheiro, foi tudo muito genérico, esquecível, as pessoas não conseguiram se relacionar com uma história que também era um pouco repetida das outras. Quando eles lançaram o quarto filme, que é o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno, eles tentaram corrigir um pouco a rota, mas aí o quarto filme, ele ficou muito preso em tentar corrigir a rota e ao mesmo tempo trazer elementos novos, e foi um filme que virou uma grande confusão pra franquia. Depois disso, eles lançaram o filme All America's Chainsaw, que é um filme que é feito pelo diretor do primeiro filme, e ele meio que escolheu uma ideia bem ruim de pegar um personagem do segundo filme, tentar contar a história dele. Não foi uma ideia boa, e o filme tanto que é esquecível. Quando as pessoas mencionam todos os filmes da franquia Massacre da Serra Elétrica, esse é praticamente esquecível. E vale destacar, diferente do primeiro filme que lançou nos anos 70, o primeiro filme lançou nos anos 80, e ele lançou no meio da fase dos slasher. O terceiro filme já lançou nos anos 90, e já era um momento que as pessoas estavam desgastadas com o slasher. Aí depois o quarto filme Retorno lançou na metade dos anos 90, também as pessoas estavam ainda voltando a ver filmes de slasher por causa do filme Pânico. O quinto filme é esquecível, e aí a gente entra no começo dos anos 2000, e os anos 2000 foi marcado pelos filmes de slasher como todos os filmes queriam ser remakes e reboots, eram só isso que tinha no cinema, e essa franquia foi pro mesmo caminho. Lançou 2 filmes nos anos 2000, um foi um remake e um foi um reboot. Na parte do remake, o primeiro filme veio o reboot, né? Que era na verdade, primeiro veio o remake, que é um filme que se chama O Massacre da Serra Elétrica, e eles tentaram contar uma história seguindo a história principal, mas parece até que é um spin-off da franquia Massacre da Serra Elétrica. Você coloca 1, 2, 3, parece que no meio de tudo isso, esse é só alguns adolescentes que caíram na fazenda sem querer e ele matou. É como se fosse um spin-off. É um filme que também não funciona tão bem, mas essa é a ideia deles. Depois, eles vêm pro Massacre da Serra Elétrica, O Início. Então aí já vem a ideia do reboot. Eles tentaram recontar a história, tentaram fazer com que um novo público entendesse quem é o personagem, se importasse com ele, mas de novo, não trouxe nada de novo, porque o personagem, assim como acontece em todos os filmes, ele fica preso muito no mesmo cenário, não tem muito o que ele fazer. Eles até colocaram mais violência, até porque no começo dos anos 2000 lançou os Jogos Mortais, e isso trouxe o elemento de filmes mais violentos, mas mesmo assim, foi um filme que ele fica muito preso, ele não consegue mostrar o que de novo pode trazer para essa franquia. O Início, ele só reconta uma história que não precisava ser recontada, ainda mais da forma que eles contaram. Aí depois a franquia teve mais uma vez um longo período onde ele não teve mais filmes, e na década de 2010, ele teve mais 2 filmes. De novo, um filme que é uma continuação e um filme que é um reboot. Na verdade, é um prequel, porque na primeira eles fizeram uma continuação chamada O Massacre da Serra Elétrica, A Lenda Continua, onde eles contariam o que aconteceu depois do primeiro filme, excluindo todos que vieram depois dele. Eu acho esse filme um fracasso. Tudo que eles tentaram amarrar só criou furos de roteiro pra franquia. É um filme que não é bom, não é divertido, como a maioria deles, como quase todos sem ser o primeiro, e ainda tem mais esse problema, ele é um filme que ele cria vários furos de roteiro dentro da franquia, tentando dar desculpas ali. E depois, pra terminar, eles lançaram o filme Leatherface, que contaria a história dele no começo, como ele era quando ele era criança e como ele se tornou essa pessoa, que também não faz sentido nenhum, porque também cria vários furos de roteiro, várias coisas que não fazem sentido. É um filme que não precisava existir, muito menos do que os outros, porque tenta amarrar várias coisas, dar origem para várias coisas que nunca precisaram de origem, e que ninguém nunca pediu essa origem, sendo mais um filme fraco. Provando isso, eu quero dizer, são 9 filmes, só um realmente é unanimidade. Todos os outros são ou muito ruim
ou completamente discutíveis. E tudo isso acontece exatamente por causa disso, porque o Massacre da Serra Elétrica é um filme que todos os elementos que foram criados pela franquia foram feitos para ter um filme só. Depois daquilo que veio depois, é muito difícil trabalhar o que está acontecendo ali. E isso não quer dizer que eu acho que o filme do Massacre da Serra Elétrica que vai lançar na Netflix vai ser ruim. Ele pode ser um filme bom, um excelente filme de slasher, um excelente filme de terror. E eu torço que isso aconteça. Mas eu só queria mostrar por que essa franquia talvez merecesse não ter mais filmes do que realmente ter mais filmes. Porque ela não foi feita para ter uma franquia e isso está visível durante toda a história deles. Desde a história de bastidor, porque o primeiro filme existe, até as sequências que uma é pior que a outra. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do Massacre da Serra Elétrica? Qual é seu filme preferido? Você acha que eu tô certo ou errado com a minha teoria? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.